belo dia para você, meu querido player. Estamos aqui em mais um programa Zerando a Vida. Exatamente. Cá estamos nós falando novamente agora hoje sobre os restantes dos namoros mal feitos e merdas que tivemos durante a vida. Exatamente. Eu acho que no menu de hoje eu só tenho a agradecer, o nosso canal está crescendo, vocês estão engajando, tanto para bem quanto para mal, mas estão engajando. Fale bem ou fale mal, mas fale de nós, por favor, comenta aqui. Exatamente. Vai nos nossos cortes, porque lá vocês vão encontrar Cortes. o creme de la creme. E o que a gente nem queria que tivesse aqui no episódio inteiro, vocês não vão encontrar lá, mas aqui vocês vão. Então só os fiéis vão Só os fiéis. ver a parte mais... Isso, os leigos, não. Exatamente. Mas então, coisa importante de se falar é sobre Zerando a Escola. Olha, esse negocinho que subiu aqui no meio, deve estar mais ou menos aqui, ó. Explique. Fala, Matheus, sobre o Zerando a Escola. Cara, eu tô com um planejamento tão estadual pro Zerando a Escola que eles mal esperam. Mas enquanto isso, eles podem aproveitar o conteúdo que já existe lá. Você, caro aluno, que necessita de ter um trabalho de história melhor, de apresentar um seminário, que você nem sabe por que você está estudando. Então é bom que você entre no Zerando a Escola para zerar essa merda de vez e entrar na vida adulta. Então vai lá, se inscreva no nosso querido Zerando a Escola. E é isso aí. É isso aí. E também, você já falou sobre os cortes, né? Exatamente. Mas onde eles podem encontrar onde, cara? Aqui, ó. Aqui está o TikTok, nesse cantinho aqui. E aqui está o Instagram, ou vice-versa. Eu acho que é essa ordem sim, não lembro agora. Mas tá aqui, eu coloquei na edição, porque agora eu sou um grande editor, graças a 5 episódios. Né? Tutoriais também, não, sim. Muitos tutoriais que me ajudaram a colocar esse negócio, principalmente que apareceu agora há pouco aqui embaixo. É muito divertido. Ainda mais lá, por exemplo, se inscreve, deixa o like. Ó, você viu? Acabou de subir aqui. Fui eu que coloquei, mano. Nossa, tá vendo? Muito legal. Essa é a magia da edição. Sim, a gente era 2 bostinhas. Na verdade, ainda somos bostinhas, só que nós somos só bosta agora, né? Bostinha, a gente aumentou um pouquinho, porque a gente consegue entender mais como falar com a câmera. Exatamente. Antes a gente era diarreia. Sim. Agora a gente é uma bostinha mais sólida. Mais viçosa. Né? Exatamente. Mas nossa meta é ser aquela bosta que não boia gigante, sabe? Merdão troço. Isso. Poletão que arde a bunda, sabe? Sai rasgando assim, igual arame farpado. Exatamente. E quando cai a lágrima junto, assim, você fala... você olha pro vaso e tem orgulho daquilo que você tá fazendo. Você dá descarga, ele não vai embora, ele fica ali. É essa bosta que a gente quer ser, né? Exatamente, a gente quer ficar na mente de vocês, quer invadir seus narizes para que vocês nos carreguem. Isso, e você aperta, você quer se livrar da gente, mas a gente não vai embora. Não vai. Precisa de um balde bem grande. Todo mundo vai saber que a gente está lá. Exato. Todo mundo. Vai saber. A gente já tem fãs agora. Exatamente. Deve ser 2 ou 3, mas é um começo para quem não tinha nada até ontem. Exatamente. Para quem não tinha ninguém, só tinha nossas esposas / namorados ouvindo. Agora a gente tem pessoas, não que elas não sejam pessoas fora nos ouvindo. Falando em fio dental, é uma das formas de tratar o dente. Exatamente. Aqui, ó, no fio dental, não importa a marca, sabia que entre o seu dente e a sua gengiva fica um espaço bem acessível para comida, cara? E quando eu descobri que dá para ser um bistecão lá de dentro, quando você passa o fio dental, eu nunca deixei de passar. Uma nojeira do caramba. Vai comer um frango, uma carne. A não ser que você não seja carnívoro, né? Você seja vegano, daí vai ter um pedaço de coentro. Vai ter um tronco. Exatamente. Vai ter um caule, uma raiz ali incrustada. Com bastante xilema e floema. Exatamente. Tá fazendo fotossíntese. Tá começando a nascer uma raiz ali, colocando laços que vão durar para toda a vida. Até apodrecer aquele dente, você tem que usar dentadura. Exatamente, mas, cara, antes de chegarmos na parte em que nossos queridos ouvintes estão esperando desde semana passada, a gente deixou isso na sede. O que será que aconteceu? O que? Antes eu quero falar que esse episódio foi bastante difícil de assistir depois. Porque eu vi o quanto eu fui humilhado,
o quanto eu me submeti a situações extremas que eu não precisava na adolescência. Bem E errado. isso me deixou bem bad, sabe? Tanto que, como eu disse, a maior parte dos cortes não vai existir, sabe? Porque a minha reputação vale alguma coisa aí. Nós temos reputação a zelar. Exatamente. De meio que a gente vive, inclusive, na religião, aí falar sobre coisas tão erradas não convém mais. Exatamente. E vai ser um pouquinho difícil seguir, porque a gente vai... No iceberg aqui é águas profundas. A deep web da nossa vida. Exatamente. Então, vamos lá, cara. Você dizia que ela tinha tantos lugares para ir, sua namorada, mas ela decidiu vir pra cá. Nossa, foi aí que eu parei? Puxa vida. Foi aí, meu cara. Caramba, que situação, né? Pois então, ela tinha muitos lugares, tinha uma família pra ir, por mais que a família fosse da forma que fosse, sabe? Ainda assim tinha outros que não faziam o que acontecia na casa dela. E aí ela falou, poxa, né? Eu, na verdade, por que você não vem morar na minha casa, aqui na casa dos meus pais? Por que você não vem aqui sem emprego nenhum? Né? E fica aqui de graça, usando das coisas que os meus pais construíram durante anos e eu estou aqui simplesmente dando para você assim quando eu não deveria. Aí ela falou, poxa, bora, né? É claro, né? Eu vou te dar casa, comida, roupa lavada. Você não vai precisar trabalhar. Só viver de graça. Aqui que recusaria uma vida dessa? Exatamente. Eu não Mas aí, recusaria. ela veio, né? Ela veio, assim, no começo foi bem legal, empolgante, pra mim, pelo menos. Na verdade, foi durante todo o tempo, né? Porque eu era um adolescente bem chupeta das ideias, não sabia do que eu estava falando. E aí ela veio. Eu não lembro agora, meio turvo na minha mente, como é que foi a chegada, a recepção, os meus pais conhecendo ela melhor, ou aceitando ou não a ideia. Mas ela veio. Aí tem este quarto onde estamos filmando, que é o quarto do meu e do meu irmão, quando ele morava aqui. E do lado de lá, atrás do Matheus, tem o quarto da minha irmã, na época, né? Quando ela veio pra cá, essa tal ex minha, ela ficou nesse quarto, mas meus irmãos não estavam mais aqui, já tinham casado, tinham cada um para o seu campo. E isso foi no ano de 18? 2018. Sei lá, 18, 19. Foi 18, porque 19... foi no final, no meio de 2018, ela veio pra cá e beleza. E daí pra frente só foi ladeira abaixo, né? Lógico que, né, a gente estava aqui na casinha dos meus pais, maravilha, pimpom, ela dormia lá, eu dormia aqui, a gente respeitava essas pessoas, pelo menos isso, né, porque eu, como era incompetente que era, pelo menos isso tinha que fazer, que era cada um dormir no seu cantinho. E aí eu acabei, com o tempo, batizei ela mesmo, toma-lhe Deus na coluna, isso eu fazia desde o começo. Cara, eu tava lá e fiquei bastante triste, cara, Por quê? porque não foi um batismo certo. Porque eu lembro que foi o seguinte: vocês estavam determinados a casar-se e por isso o padre decidiu batizar ela sem catequese, sem preparo nenhum. Então ela foi batizada como uma leiga, assim, meio que no susto. E isso pode fazer muito mal para a alma de um católico que realmente considera esse sacramento como algo muito importante. Talvez não era o momento certo nem a hora certa para ela batizar, ela não estava preparada, ela não sabia nada de fé. E provavelmente, algumas horas depois, ela pecou de novo, depois de ganhar a grande bênção que é o batismo. Porque o batismo, para nós, é tipo uma vida nova. Você renasce, você é perdoado de todos os pecados, todas as suas penas do purgatório são zeradas. Tanto que antigamente as pessoas preferiam se batizar um pouquinho antes de morrer para garantir esse bonde direto para o céu. É bem interessante, inclusive eu acho que vale a pena você batizar o seu filho e matar ele logo em seguida. Você é pro inferno, mas seu filho não. Isso se chama heresia cátara. Os cátaros faziam isso. É? E eles amavam fazer isso. A gente queimava herege. Olha o que os hereges faziam. Merecia. Matavam crianças. Bizarro. Mas então, vamos lá. Eu já estou com vergonha extrema só por o Matheus estar falando qualquer coisa sobre. Então vai ser um momento muito tenso na edição. Torçam pra mim não ter cortado. Se vocês estão vendo isso, não cortei. Mas bora lá. E aí a gente foi. Eu não lembro de detalhes específicos, mas eu sei que ela entrou aqui. A gente começou a namorar e a gente começou a planejar casar. Porque, pô, a gente precisa sair daqui, entendeu?
A única coisa que a gente vê na cabeça é ela sai daqui e quando eu sair também a gente casa, beleza? Era isso a ideia. E o relacionamento foi em torno disso. Só que com o tempo, ela tem depressão, inclusive, e isso começou a ficar muito mais amargo. Por quê? Por causa da situação que ela tava, né? Totalmente dependente, numa casa totalmente estranha, com um namorado totalmente novo, que acabou de começar o namoro. Com a situação que ela tem com a família dela, ou tinha, não sei como é que tá hoje. E então, ela começou a piorar. Né? A depressão começou a ficar pior, ela começou a ganhar peso, ela começou a ficar mais triste, ela começou a ter um surto de vez em quando de depressivo mesmo, sabe? De fechar no quarto, chorar um monte. Foi uma época bem difícil, bem complexa. Muito tensa, porque eu como uma pessoa, quando você ama alguém, você quer pegar aquela pessoa, né? E quando você tá ali, por exemplo, imagina você tá com o seu namorado agora, você que está me ouvindo. E aí seu namorado fala que vai se matar, algo do tipo. A Silvia está ligando pra Matheus. Tô com o cabo. Tá? E aí seu namorado fala um negócio desse, a sua namorada fala que vai se matar e tudo mais. Na hora, porque você é uma pessoa jovem, que não sabe realmente como funciona uma pessoa com depressão, você acaba ficando muito mal, tá ligado? Você fica, chora e fica tão mal quanto a pessoa, e fica desesperada, a pessoa fechada em algum canto, você tentando ajudar e não conseguindo. E a vida inteira focada naquilo de ajudar. Inclusive, para quem já assistiu os outros episódios, faz lembrar muito a situação que eu falei. Que eu sempre queria ajudar as pessoas, queria salvar os outros. Então, todos os meus namoros foram com meninas que tinham algum problema psicológico, algum problema, situação difícil na vida e que eu estava lá tentando socorrer. Sempre era isso. Principalmente nessa situação, tanto que eu trouxe ela pra casa. E um dos principais motivos para depressão é isso, né, cara? A pessoa não vê saída, daí ela acaba realmente se fechando em si, e isso se transforma em tristeza. Né? Sim. Então, imagina que ela já está numa situação ruim. Daí ela é posta em um contexto totalmente desagradável, forçado na teoria. Né? Exatamente. E que ela não podia fazer muita coisa. Talvez ela até quisesse, mas ela não via saída. E não vendo saída, ela fechava-se cada vez mais. Exato. Tanto que ela não conseguia, depois de um tempo, ela não conseguia ajudar em casa, ela não procurava emprego, ela estava totalmente ferrada na cabeça mesmo. E eu teve um tempo que eu comecei a trocar minha medicação, porque eu tenho uma ansiedade desganha. E aí eu troquei de psiquiatra, que me deu um outro remédio chamado topiramato. E esse remédio me deu uma depressão fodida, tá ligado? Mas graças a Deus não foi a depressão em si, foi só sintomas de depressão. Foi algo passageiro, porque eu tava tomando remédio. Então, a faca de dois gumes dos remédios psiquiátricos, né? Eles saram de um lado pra fuder. você não vai estar com depressão se você estiver chapado, dormindo o dia inteiro. Exatamente. Mas tem uma explicação também pra isso, que o fato de dormir muito nos remédios de depressão é porque só assim que o cérebro vai se curando. É muita pressão. Você se dá um tempo, né? Isso. E aí eu tomei esse remédio e fiquei super mal, destruído. Eu me sentia péssimo, eu não queria sair da cama, não via esperança em nada. E eu senti realmente todos os sintomas de depressão. E foi muito ruim. Então eu imagino quem vive isso anos e anos e não consegue sair, tá ligado? Deve ser, nossa, triste demais. E ela estava nessa situação, tá ligado? Então, por mais que ela tentasse, ela derrapava e voltava atrás. Era aquele negócio de falta de esperança, não via pra onde ir. Tristeza constante, vontade de se matar toda hora. É um negócio punk. E isso foi me deixando bem mal, tá ligado? Foi horrível pra mim. Mas, como eu achava que eu estava fazendo certo, era continuar ali, tentando salvar a pessoa que é difícil de salvar. É como dissemos no episódio do amor, a pessoa que ama, episódio do amor aqui, a pessoa que ama, ela sempre quer o melhor pro amado e ela está junto. Então, se um sofre, o outro vai sofrer junto. Não na mesma proporção, mas vai sofrer certo. Com certeza. Então foi cabuloso, sabe? E aquela questão da inconstância do adolescente, do jovem, porque em 2018 eu tinha 19 anos, eu ainda estava com a cabeça de abilolada. E ela também tinha a mesma média de idade, então era uma situação bem cabulosa. Inclusive, parabéns para meus pais por aguentarem tudo isso, eles realmente me amam. E perdão por tudo isso, porque foi uma situação que hoje eu vejo e falo, porra, que bosta. Inclusive, eu tô com vergonha de falar tudo isso. Quando eu for editar, eu também vou estar com vergonha, mas a vida passou e aprendi, né? Exatamente. A lição que aprendemos aqui foi papo, então. Não traga a sua namorada pra morar na sua casa, de jeito nenhum. Se a pessoa tiver depressão, não vai ser você que vai sarar isso, por mais que você ache que consegue, não tem nada a ver. Você consegue ajudar em muitos sentidos, mas não a tirar com a mão a depressão. Você precisa ajudar ela com terapia,
situações legais pra esquecer, coisa do tipo. E como é que se deu isso? O relacionamento tava indo, pra mim, no meu ponto de vista, daquele molecão trouxa, tava indo uma maravilha, tá ligado? Tava tudo indicando que a gente ia casar e tal, e aí começou, já tava quase um ano aqui já, e ela começou a ter uns atritos com a minha mãe com ela, o negócio foi ficando meio cabreiro. E teve uma coisa muito legal, cara, que ela disse, ela teve meio que um sonho profético, tá ligado? Ela já tinha isso várias vezes antes, com outras situações bem legais, mas nessa foi tipo... Telepata. Ela telepata, e o bagulho foi muito louco, tá ligado? Porque foi assim, ó, ela disse pra mim um sonho assim. No sonho ela entrou na casa, aí uma mulher falou uma data e acabou o sonho, entendeu? E nessa data, a minha mãe falou que ela tinha que ir embora. Tá ligado? E quando bateu a data, aí eu vi a situação e beleza, ela tava indo embora, tava se arrumando pra ir. E ela também queria muito, né? E aí, ela falou comigo no WhatsApp, ó a data de hoje. Aí eu olhei e falei, cara, era o dia, tá ligado? E foi, nossa, é muito massa, dá até arrepiada. É Uma coisa interessante, cara, é que no mundo onírico, no mundo do sonho, geralmente números e letras não são consistentes, entendeu? É? Se você tentar ler nos seus sonhos, você não vai ver nada. Entendeu? Por isso eu acho mais interessante. Legal, então quer dizer, se eu ver algo do tipo, é bom levar em consideração, né? Com certeza, porque não era pra estar ali, entendeu? Tipo, se você tentar ver algum número, perguntar a hora pra alguém no seu sonho, provavelmente você vai descobrir que tá sonhando. Massa. E aí, nessa data, ela foi embora. Literalmente naquela data. Eu tô até me arrepiando, não sei porquê, como se fosse uou, mas é uou, mas Mas não, tá ligado? Nossa, é muito louco isso. É a profissãozinha, a profeciazinha, mas é uma profecia do jeito. Mano, imagina, é tipo transcender a sua concepção de realidade, tá ligado? Você pensa, caramba, tem um negócio, tem uma conexãozinha assim, então, que bizarro. E aí ela foi embora. Beleza, né? Aí eu fui embora, já fiquei meio, né, badzinho, mas eu fiquei até mais... Eu senti um pezinho saindo da situação, né? Porque meus pais ficaram melhor, meu pai nem ligava muito, mas minha mãe já ficou melhor. Essa menina também foi pra casa dos tios dela, que no caso foram os padrinhos do batizado lá. E ela foi pra lá. Beleza, aí com o tempo eu comecei a visitar ela, né? Porque ela morava em outra cidade aqui do lado, a Marialva, cidadezinha a 20 minutos daqui. É a capital da uva fina, Marialva. E aí ela, beleza, a vida seguiu, né? A coisa foi fluindo, bararapapá. E depois, olha, fiz a música do McDonald's. E aí depois de um tempo ela começou a ficar meio estranha, tá ligado? Eu trabalhava ainda no hospital onde eu trabalhava lá. E aí eu via que as mensagens estavam cabulosas, eu vi que estava uma situação ruim, eu pensei que era só um problema, sabe? Tipo, alguma coisa estava acontecendo, algo que eu fiz, por quê? Porque era normal, tá ligado? Por causa dos problemas dela, acabava que várias vezes tinha uns atritos também por mongolices minha, mas maior parte por causa das situações que ela tinha com a depressão. Então pra mim tava tranquilo, era uma situação, mas beleza. Aí do nada ela terminou comigo, tá ligado? E rapaz, aquilo foi um baque tão desgraçado que aquilo mudou a minha vida. E hoje eu agradeço a esta tal ex que está me vendo agora, provavelmente, e por ter feito isso. Por quê? Eu não esperava, foi o único término onde eu fui terminado, a não ser aquele outro onde eu fiz ser terminado, né? E por não estar esperando 1% que seja, mas tirou o meu chão, tá ligado? Eu fiquei muito mal, eu fiquei péssimo. Por quê? Porque na minha cabeça, todo aquele relacionamento, tudo estava acontecendo dentro de casa, beleza, ia dar certo, a gente ia casar e acabou. Mas eu não via. Como a gente não combinava em praticamente nada. Cara, o pior é que você via. Eu lembro claramente... E eu só queria converter ela, né? Não, eu lembro claramente que a gente foi em uma festa uma vez. A gente teve um encontro e a gente decidiu na festa num lugar que não existe mais, chamado Casa da Vó. E vocês estavam conversando sobre o futuro dela, que ela entraria na faculdade e tudo mais. Daí ela falou que queria curtir, queria ir com a Atlética. Daí você olhou pra ela e falou, talvez a gente não vá dar certo. Acho que a gente não vai ficar bem junto. Você falou com essas palavras. Ah, pai, você tem memória boa pra caramba, eu não lembro nada disso. Eu lembro claramente, cara. Então, parte de você já sabia disso, cara. Só que o amor fala mais forte. Sei lá, se aquilo, eu acho que era amor porque eu queria muito cuidar, tá ligado? Eu queria salvar, era aquela programação minha que precisava acontecer.
Eu acho que a partir do momento que... É porque existem amores e amores, né? Eu acho que a partir do momento que você decidiu adotar ela para trazer na sua casa, você estava tomando uma decisão maior, que transcendia os sentimentos. Faz sentido. E aí foi que eu comecei a fritar a cabeça. Mas foi horrível, foi uma dor insuportável. E é aquele negócio, se você não aprende de boa, você vai aprender na dor, tá ligado? E a dor, se você souber usar ela, o sofrimento de uma forma certa, não simplesmente sofrer e sofrer para sempre, você pegar aquilo e aprender com aquilo, te transforma. Foi a partir dali que eu comecei a virar o homem que eu sou hoje. Eu lembro claramente que era muito difícil eu falar que eu era um homem. Eu sempre me senti um moleque, eu me via como um moleque. Mas vamos chegar lá. E aí ela terminou comigo, né? Beleza. Aí eu comecei a ficar mal. Aí eu fui lá, mariava pra falar com ela, porque tava tudo pelo WhatsApp aquele tempo, né, que ela falou. E eu lembro que, nossa, do jeito que eu sempre fui com todo mundo que eu amo, eu sempre fazia das tripas coração pra fazer coisas legais, pra ajudar e tudo mais. E aí eu fui lá. Beleza, a gente conversou e tudo mais, eu com aquela esperança de que a gente ia voltar, sabe? E beleza. Mas passou mais uma semana desse dia que a gente conversou e eu vi que o bagulho tava tenso e a água começou a bater na bunda. Mas eu chorava todo santo dia durante, eu acho que um mês de uma tristeza absoluta. Onde eu trabalhava lá no Cedipar, não sei se eu poderia ter dito, mas não importa, porque eu não vou falar mal, tem um cantinho lá que se chama Sala de Máquinas, que era um canto onde tinha umas máquinas que faziam bastante barulho. E de vez em quando eu tinha que ir lá para conferir a temperatura para ver se estava tudo bem. E aí eu entrava lá quando eu queria, aleatoriamente, mesmo sem precisar. E eu chorava de deixar fazer barulho mesmo, e ficava dando soco no peito, como eu já falei para todo mundo que me conhece. Inclusive nesse próprio programa, não sei se você lembra, mas já contou. Sim. Cara, eu esmurrava, parecia um Tarzan lá dentro, tá ligado? E chorando, foi uma dor horrível. Eu nunca tinha sentido tanto sofrimento assim, sentimental, sabe? No corpo, eu sou meio largadão, sou de boa, sou meio frescão com essas coisas mais difíceis, então foi mais um sentimento mesmo que eu já tive. Nossa, que dor, foi horrível. Porém, foi a partir daí, foi eu percebendo que por que eu tô sofrendo tanto? Beleza. Por que eu sou tão desagradável em detalhes específicos? Por que ela me deixou? Por que cara, eu comecei a me perguntar os porquês. Por que eu sou assim? Por que eu tô assim? Por que eu vou continuar assim? Como é que eu faço para mudar? Sendo que meus objetivos são totalmente outros. A pessoa que eu procurava, que eu deveria estar procurando, que eu procuro e encontrei hoje, era o oposto dessa pessoa, sabe? Era totalmente outra. Espiritualidade, personalidade, gostos, princípios, tudo eu não estava procurando. Eu só estava indo lá para ajudar mesmo, porque ela era bonita, gostava de uma musiquinha ou outra aqui que eu também gostava e tal. Só isso. E eu comecei a ver isso e pensei, como é que eu faço então para me entender e conseguir evoluir, para eu conseguir mudar? E aí, um belo de um dia, eu estava pensando sobre isso e falei, poxa, terapia, né? Já era uma coisa que estava muito envolvida por causa da situação da minha ex. E eu comecei a me tratar com uma terapeuta, que era uma psicóloga horrível. Muito nada a ver. As coisas, depois que eu descobri como é realmente uma terapia boa, eu vi que era nada a ver. E aí eu troquei. Foi quando eu finalmente encontrei a psicóloga... Eu não lembro o nome dela agora. Mas aquela mulher... Eu tô com uma saudade incrível daquela terapia. Se eu tiver dinheiro, eu vou pedir desculpa pra ela por tudo que aconteceu, que eu explico também, e tentar voltar a me tratar com ela. Porque foi ali que eu mudei, cara. Eu comecei a fazer terapia com uma psicanalista. Pra mim, eu acho que é o melhor, não sei porquê, mas eu não consigo ver um outro meio de você resolver seus problemas de hoje voltando na sua vida, naquela parte onde você era uma criança e tudo que você absorve quando você é criança, você constrói para ser a pessoa que você é hoje. O adulto que você é hoje é muito por culpa da criança que você foi um dia. E a psicanálise fala muito sobre isso. E eu pensei, poxa, que legal, né? Psicanálise. Eu tive um rolê lá com o pessoal do trabalho. E aí um amigo de um amigo meu falou, então, a psicanálise fala disso e tal. Aí eu falei, é nada, sério? Que massa, tem um contato? Ele me passou o contato e aí foi, ó. Nossa, que delícia, cara. Sofri muito. Foram sessões doloridas pra caramba. Toda sessão eu saía chorando. Se você estiver numa terapia onde você está feliz, sorridente,
o seu psicólogo faz carinho na sua cabeça. Olha que legal, que massa, mas você tá conseguindo aqui, ó, você tá tentando ali, ó, tá tudo bem, não precisa ficar mal. Pense bem sobre isso. Porque quando você tem algo para mudar, quer dizer que tem coisa para ser mexida. E quando aquelas coisas estão sendo mexidas, aquela cicatriz está sendo rasgada, enfiando o dedo na ferida, começa a doer. E é uma dor tão construtiva, cara, que depois de um tempo, fazia, eu acho que 1 ano de terapia, por eu ser muito bocudo, sabe? Eu gosto de falar tudo que vem na mente, então foi muito mais rápido para mim. E aí eu comecei a mudar muito, tá ligado? Eu comecei a respeitar as pessoas, comecei a ser empático com as pessoas, comecei a controlar meu dinheiro, comecei a respeitar o gosto dos outros, ver a versão dos outros, entender que todo mundo sente coisas e que nem tudo está relacionado comigo. Na verdade, praticamente nada está relacionado comigo quando se trata dos outros. E eu comecei a respeitar, eu comecei a mudar, eu comecei a virar um homem de verdade, tá ligado? Eu falar que eu sou homem hoje é muito massa pra quem se achava um molecão, tá ligado? Eu era um moleque trouxa, pra quem me conhece, tá vendo esse vídeo, eu acho que muito poucas pessoas vão fazer isso. Cara, as pessoas que estão vendo, principalmente o Matheus, sabem como eu mudei. Que foi uma mudança abrupta, assim, muito significativa. E você, cara ouvinte, saiba de uma coisa. Eu tenho uma máxima que eu levo na vida, que é: o jovem tem que acabar. A função de você ser jovem é você não ser jovem mais. Então, se você se apega à sua juventude, à sua falta de responsabilidade e de poder fazer o que quiser, você acaba se tornando um homem jovem, um jovem velho, pô. Um jovem velho. Exatamente. Isso é horrível demais. Então, é necessário que você passe por bem ou por mal por esse processo de se reconhecer como homem e parar de se chamar de garoto, de menino e querer ser sempre o jovem. Você tem que crescer. O jovem tem que acabar. Tá feito corte. E, cara, esse negócio de querer crescer, de passar daquela fase irresponsável para responsável, dá muita linha pra pano que, mano, é um assunto muito complexo, muito, sabe, subjetivo. Cada um tem o seu formato de passar por isso. Parece que vai ser turbulento de qualquer jeito. Sim. Tipo, alguma coisa vai ser um pouco difícil para lidar. Até mesmo antigamente era assim, porque a galera ficava adulta com 15 anos de idade. O meu avô, por exemplo. Porém, ele teve que passar fome, teve que construir o negócio. Não era tão psicológico, era mais físico. A gente tem esse privilégio de não ser tão físico assim. Ou não, né, velho? Porém, Puta merda. Psicológico é muito mais difícil você mexer, tá ligado? Porque se exatamente. você sabe, pô, tá doendo aqui, vou tirar essa faca daqui, que aí para de doer. Ó, a gente não tem onde morar, tá ligado? Tem que arrumar onde morar agora. Pronto. Aí, ó, um ou outro, se não. Exatamente. O psicológico, nossa, que fase. Geração sofrida, fudida da cabeça. Exatamente. Por isso é o clube da luta, pô. É igual eu tava conversando com os outros caras. A gente não sentiu dor. Eu não sentia a mesma dor que meu avô sentiu quando casou com a minha avó e era ele e ela no mundo tendo que se virar, entendeu? A gente não teve isso. A gente é tudo mais conduzido e a gente pula esse tipo de dor e fica com medo de fazer briguinha. Isso me levanta um pensamento bem interessante, cara, que você para pra pensar. Hoje em dia você vê muito que o conhecimento por jovens e si adolescente, ele é meio desvalorizado. Porque tem grande quantidade, tá ligado? Mas essa questão física de sentir coisas é muito mais valorizado hoje. Como antigamente era, por exemplo, com a questão do seu avô, a parte física era desvalorizada porque tinha muita, sabe? Toda hora então eles não ligavam, eles tinham lá os corpos trincados, as dores do dia, da porrada. Mas no psicológico não, tá ligado? Eles tinham que ir atrás de conhecimento. Estudar era uma coisa muito, caramba, né? Interessante, vão mais atrás do conhecimento. Não era desvalorizado como é hoje. Porque era muito mais difícil acesso, lógico. Mas tem esse contraste, porque hoje em dia, cara, a gente dá um soco no outro é muito mais legal do que se fosse antigamente, né? Porque antes os caras estavam tudo calejado. Exatamente. E hoje sair na porrada é bom, fala sério. Exatamente. Libertador. E tem esse ponto realmente, cara, de o conhecimento, acho que até a geração da minha mãe ser ultra valorizada. Não, eu quero que meu filho seja alguém. E como seu filho vai ser alguém estudando? É uma geração transacional, né? Exatamente. A dos nossos pais. Exatamente. E
e eles agem de forma pusilânime, se colocando para baixo. Como assim? Tipo, Sim. minha mãe e meu pai sempre me colocavam como muito inteligente, só porque eu ia para a escola. Cara, e meus filhos não vão ter isso. Meus filhos vão ter tudo burro até, sei lá, até certo ponto, entendeu? Porque teve isso também. A gente, não sei você, cara, mas sempre eu fui colocado num patamar de você é um estudado. Você Eu teve também. a chance de estudar. Tinha algo que eu gostaria de citar bastante. Citar? Citar é que hoje em dia as pessoas não sabem o que é um namoro. As pessoas vivem o namoro como se fosse uma coisa gigantesca, como se fosse uma responsabilidade quase sacramental. E isso prejudica bastante. Isso prejudica bastante porque o namoro era né, na teoria, para ser só um período em que você ia decidir se a pessoa é ou não é que você vai passar o resto da vida, né? Mas a galera realmente insiste em dar um valor muito extraordinário. Sabe o que tá? É que eles não... O casamento é muito indiferente para o pessoal, tá ligado? Pra quem não tem religião. Então, cara, É mas se você tivesse essa mentalidade na época, você ia ver que o que você tá vivendo era mais um casamento do que um namoro. Sim. Porque, cara, é só... O que é um namoro pra mim? É o homenzinho, a mulherzinha que fala, olha, eu posso conhecer todo mundo nesse planeta, posso conversar com todos os homens, com todas as mulheres, eu quero conversar com você somente. É isso, é um compromisso de exclusividade. Mas não é perpétuo, não é algo, se aparecer uma pessoa melhor, o namoro tá aí pra isso, porque você pode trocar. Ou se você vê que a pessoa daí você pode trocar, não é algo eterno, algo perpétuo. E aí que a gente se lascou bastante. Tanto eu quanto você hipervalorizou o namoro. E eu sei que você também faz isso. Ah, mas quando eu tiver a minha namorada, o meu namorado tem aquele peso, mas não, é só um acordo de só nós dois vamos conversar, você não vai conhecer mais ninguém. Se der certo, a gente evolui, se não der certo, a gente deixa pra lá. E se você não tem essa mentalidade, vai acabar transando sexo durante o namoro. Vai acabar vivendo um casamento durante o namoro e não é para acontecer isso. Não tá muito certo, sabe? Porque quando a gente falar de casamento, vocês vão ver que o negócio é muito mais embaixo, entendeu? Precisa de ter uma confiança, um conhecimento maior. Mas as pessoas querem viver um casamento meio, sei lá, paliativo. É aquilo que a gente falou, né? Que é uma ficada longa, uma ficada cara, uma ficada, né, difícil de sair. É aquela ficada quase que eterna, mas que nunca dá um passo a mais. Verdade. Isso tá errado. Daí você acaba se lascando igual nós nos lascamos. Nos lascamos. Então, você tem alguma consideração a mais sobre esse seu relacionamento? Não sobre o término, historietas do casamento, do casamento, do namoro. Eu lembro que, olha, não sei se isso é crime, mas por acaso, se for, eu vou ser preso. Eu lembro que eu trabalhava onde eu trabalhava. Vou ter que cortar então aquela hora lá, né? Que eu falei. Acho que eu devo ter cortado, você não tá ouvindo agora porque eu já cortei. E lá naquele lugar eles usavam um negócio chamado contraste. Contraste para poder fazer uma imagem raio-x, ficar mais lúcida assim, para aparecer um rolê longo lá. E esse contraste vinha numas garrafinhas deste tamanho, deste tamanho, deste tamanho, variadas. E aí, como eu trabalhava lá, eu tinha acesso a isso, eu pegava essas garrafinhas e trazia para casa, né? Em vez de descartar, eu pegava ela para poder fazer o quê? Decoração para o tal casamento, né? E aí, então, a gente juntava essas garrafinhas e eu juntava. Cara, eu acho que não até é crime, hoje. porque ia ser jogado fora, a não ser que seja tóxico. Tipo, o negócio dá câncer. É só ninguém tomar nada por ele, que eu acho que não mata, não. Se ficar na decoraçãozinha, tá ótimo.
Certeza? Absoluta. Tanto que vai dentro da artéria da pessoa aquilo lá. Se for tóxico, a pessoa vai pegar câncer arterial. Mas não vai não, porque o negócio é de lá. E aí, o que acontece? A gente juntava isso e eu não queria distribuir pra ninguém. Tinha gente que tinha emprestado, inclusive tá tudo aí, se não me engano ainda, centenas de garrafinhas desse tamanho maior e uma maiorzinha. Muito bonitinhas pra decoração, inclusive, bastante bonito, inclusive, muito bonito. Por isso que todas as mulheres do setor lá que eu trabalhava queriam as garrafinhas, não deixavam, pegavam pra mim, pra fazer essa decoração. E tá aí até hoje. A gente não usou, logicamente, porque graças a Deus eu fui liberto do relacionamento onde zero chance de ser feliz e dar certo. Não sairia frutos pra Deus de jeito nenhum. E estão aí guardadinhas até hoje. Inclusive eu acho que eu vou usar. Porque são muito bem-vindas. Recomendo. Se alguém quiser umas garrafinhas aí pra fazer decoração, tá aí. Deu treta até com a minha mãe por causa desse negócio da garrafinha. Não, minha mãe não. Nada a ver. Eu só... com minha mãe. Por quê? Porque minha irmã ia casar. Elas queriam uma garrafinha. E aí ela fez minha mãe lá, minha ex-namorada, fez minha mãe lá. Ficou bem brava. Ah, lembrei da história. Nesse casamento... Foi meu casamento, né? É da minha irmã que tava com ela. Tava tocando uma música sertaneja bem antiguinha, chamada Ô Pensa Num Trem Que Combina, Mulher, Chapéu e Botina. Daí essa sua namorada tava com ciúme da sua prima. Pior. Daí você cantou uma paródia perfeita, como é que foi? Eu não lembro de nada, nem Mas eu lembro. Ele cantou pra ela, imagina você chegando na sua mulher, falando, pensa num trem que combina, namorada brigando por primo. E ele cantou isso, ela ficou na muito frente dela. Aí ela frustrada. fez assim, ó, na minha cara. Ela te bateu. Deu um tapa na cara e falou, vamos embora. Não, vamos embora não. Eu fiquei putaço e levei ela pra casa. Depois voltei pra festa. Cara, ela te meteu no seu Madruga, Dona Florinda. Eu só não rodei porque eu tava sentado numa cadeira de 4 perninhas, não tinha rodinha. Senão... E foi no casamento da sua irmã, né? Minha irmã. Pô, eu trabalhei naquele casamento, foi lindo, foi lindo. Eu servi linguiça, frango, carne, bebidas, docinhos, pô. Tava trabalhando. E também teve um outro casamento onde eu tava com aquela outra ex, aquela do que eu fui corno. Ela tava naquele casamento do meu irmão, aí já era outro casamento, entendeu? E o foda é que meus irmãos, eles não tiveram aquela ousadia a mais de falar, não, vai ser você com outra pessoa e não com a sua atual namorada. Porque, obviamente, quem via aqueles dois relacionamentos falava, mano, não vai dar certo isso. Por que vai ficar registrado um álbum de foto do casamento? Mas peraí, que relacionamento, cara? Isso daqui do card, ora bolas. Fica moscando aí, isso aqui é a parte 2. Tem 4 partes, eu vou deixar só a primeira, né? Porque só tem 5 cards, agora eu sei. Então só a primeira, depois eu procuro as outras. Não, você se vira lá e vê o episódio inteiro logo, é bem legal, não faz mal. Eu não sei se nós somos legais ou é porque eu tô assistindo a gente falar. Mas a edição eu gosto de ver. Quem gosta de The Office vai gostar desse episódio. É bem tenso. Mas então, e aí foi quando ela terminou comigo e foi uma dor absoluta, assim, de muita dor dolorida. E eu fiz terapia pela primeira vez na minha vida. Mas, antes de começar a terapia, eu tive um pequeno trechinho de namoro com outra pessoa. Você lembra quem é? Lembro. Começa termina com... Como eu cortei, não tem problema, né? Foi um momento só nosso aqui. Foi só E... Tá. Quer falar alguma coisa sua aí pra poupar saliva minha? Bom, você lembra qual foi a última história que eu contei no último episódio? Creme. A sua última história foi sobre... Não foi a dança da bundinha, da loira lá? Deve ter sido. Enfim, 2018... assim, como eu disse, eu superestimava o namoro. Depois que eu deixei de superestimar, eu casei. Pra vocês terem uma ideia. Porque daí você já sabe como funciona o jogo. Produtivo, fácil, né? Enfim, mas eu saí com muitas mulheres, né, nesse tempo. E eu sabia que em algum momento eu ia arrumar uma namorada. Por quê? Porque era esse o meu objetivo. Matheus, você gosta de ficar saindo com mulher? Não gostava. Eu achava isso horrível. Só pra salientar, foi no mesmo período que eu estava passando esse namoro que eu acabei de terminar. Então elas se conheciam e acabou que a gente estava vivendo a mesma situação ao mesmo tempo.
É, a mesma, só que diferente, né? O mesmo contexto. Os contextos sempre se cruzam, menos na ex que corneou ele, que daí eu não tava com ninguém. Enfim. Você estava sendo o corneante, né? Você pegava as minas aí. Mas segue. E falando em sonhos proféticos, a minha mãe, no segundo encontro dessa namorada ruim, minha mãe, ela sonhou que eu tava ficando com ela, mas tinha uma outra menina, outra mulher de outra cidade me esperando. Ela só meteu essa. Essa eu não sabia, não. Legal. Legal, né? Legal. Enfim, mas eu saí com algumas e algumas realmente eu achei que dava certo. Que ia dar certo, entendeu? Porque elas eram muito mais bacanas, entendeu? Só que tava vivendo outra vibe, né? Que bom que não deu certo, porque senão eu não estaria onde eu estou hoje, entendeu? Mas eu tive muitos encontros e desencontros. Levei bolo, já levei bolo. Bolo pra caramba. Exatamente, não foi um só. Eu levei um bolo, insisti, depois eu reverti o bolo. Virou um pudim. Exatamente. De bolo foi pra rolo, né? É, eu posso colocar nessa hora aqui o efeito das gargalhadas do Praça é Nossa, né? É. Ai, Zé Roberto. Não. Quem que é? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Né? Enfim. Dentre essas, teve uma que eu fiquei numa festa da igreja, aquela que beijava igual cachorro. Oh. Foi. E, enfim, ela beijava igual cachorro bebendo água. Eu já contei essa história, mas sempre dá pra citar. Não usar o card não, né? Não vale um card. Não. Mas, o que as pessoas não saibam que um amigo nosso, ele namorou essa mesma menina depois. Um mosquito? O Pablo Emílio Escobar Gaviria. Isso é fogo. Exatamente. Verdade. Ele merece respeito. Ixi, a ex do Pablo, então, beijava igual cachorro? Eu acho que depois ela deve ter aprendido a beijar. Talvez o Pablo ensinou. Não que beijar seja algo irreversível de se aprender. Não, nada a ver. Exatamente. Talvez ela viu em algum filme ou ela realmente gosta de observar cachorros. Sim, talvez ela é uma veterinária hoje em dia, uma zootecnóloga. Exatamente. Zootecnista, não né? é Zootecnóloga. Não sei o que ela é. Enfim. Deixa eu ver o que mais. Teve bem antes, na época entre a primeira e a segunda, teve a da igreja e tudo mais. Você não participava do grupo. Você ficou com a... Não essa Jennifer, outra Jennifer, uma que era mais magra, entendeu? Não é que fez a festinha de unicórnio, não, né? É ela mesmo. Eu Por isso que tentei ela sumiu dos rolês. Então... Não, ela sumiu porque a vibe dela sempre foi outra, cara. Tipo, a gente tava num rolê na piscina, ela tava se divertindo na cama elástica sozinha. Ela tem uma mentalidade diferenciada mesmo. Ou tinha, né? Eu sei lá como ela está hoje em dia. Era diferente. Não sabemos. Mas o fato é que eu saí com muitas pessoas e eu sabia que uma hora ou outra um negócio ia escambar para um namoro. E algumas coisas que eu sei agora eu sabia, mas de forma incompleta. Por exemplo, que amor é decisão. Então eu sabia que quando eu escolhesse alguém uma mulher para chamar de minha, eu não ia desistir tão fácil, porque é uma decisão. Eu ia decidir estar. E talvez foi isso que prolongou o namoro mais que devia. E aconteceu muita desgraça. E não tem outra palavra a se chamar senão desgraça do que aconteceu. Coloquei na edição enquanto eu abri a mão, hein? Legal, vamos Deu trabalho, levei 26 minutos pra fazer isso, mas eu consegui. Cara, e eu não sei o que eu posso, o que eu não posso contar nessa história aí. Mas o que eu posso falar é que mulheres, por algum motivo, são cruéis umas com as outras e elas gostam de expressar isso. E eu sei... A maioria delas. Eu sei que as que eu conheço, em maioria, são assim. Daí você edita no corte lá para não ficar algo bizonho. Mas você, mulher,
Comente aqui. Você tem uma mulher, uma menina que você odeia e a tem como inimiga profundamente? Porque na nossa época, onde ele namorava a Catarina, eu acho que Catarina não. Legal, legal. A Catarina, eu sempre chamei ela de Catarina, porque o nome de verdade é impronunciável, normalmente sem travar a língua. É difícil de pronunciar. Importa que é importante, né? E essa minha ex eram odiadas pelas meninas que a gente convivia. Por quê? Com bastante motivo. Cita aí os motivos, cara. Porque, Acho que o mais legal é que ela respirava igual o Darth Vader. cara, mas isso não é motivo das meninas, das outras garotas odiarem, entendeu? Ela me lembra muito, assim, se você olhar com amor, com carinho, ela me lembra o Jabba. Então, mas por que que o namoro aconteceu, cara? Porque sim, o critério que eu tinha era literalmente isso. Ela tem que gostar de mim. Quem tem que querer estar comigo. Então eu chamava várias mulheres para sair. As que desenrolava mais eu chamava de novo. Elas acabavam não indo, ou ia e não rolava nada. Então ela foi a primeira que rolou mais de uma vez. E daí ela contou a história trágica da família dela e eu já vi que ela tinha problemas. Mas não tava nem aí. Se você ver a minha conversa com a amiga, que é irmã da amiga que me apresentou ela. Bolo? Ou seja, para você entender, ela é amiga da Sabrina, agora Samuel, que é irmão da Luane. Que era irmã da Luane. Isso. Rolo. É verdade, realmente, eles eram amigos. E eu conheci ela na festa de aniversário da Luane. Se eu não tivesse ido naquela festa, nada disso teria acontecido. Se eu não tivesse dado like no Tinder, nada disso tinha acontecido. Se eu Pois não é, tivesse cara. usado o Ask for Me, não teria nada acontecido. É muita coisa. Não é legal pensar nisso. Sim, como muitas coisas Como assim, se é o Pica-Pau simplesmente... tivesse comunicado à polícia, entendeu? Nada disso estaria- teria acontecido, mas ele não Perfeito. comunicou à polícia. Exato, é um mínimo detalhe que você mexe que já altera todo o rumo da história da vida. Enfim, mas ela não parecia ser uma pessoa tão ruim assim nos Nem primeiros parece. encontros, né? Porque nos primeiros encontros, tipo, entrevista de emprego. Ah, por que você foi demitido? Não, eu fiz novas experiências. Mas enfim, cara. E daí acabou rolando. O que comentar dizia eu que as outras meninas do grupo não gostavam nem dela nem da Catarina. Por quê? Você ia justificar porque não gostava das duas. Da Catarina. Eu não sei. Cara, eu acho Eu que acho é só que- birra. É, porque eu acho que é muita vibe também. Por exemplo, a Catarina, esse não é o nome dela, por isso que a gente fala bastante, não adianta procurar. Ela tinha uma vibe bem diferente, tá ligado? Era um negócio mais anime, mais... um gosto totalmente diferente. A vibe era outra. Eu acho que talvez a menina ela também tinha uma vibe um pouco diferente. Não sei. Ou também por causa do problema de depressão, isso afaste ela das pessoas e também deixa ela mais recolhida. Tem pessoas que... Ele não entende isso. Não, daí tem um problema dessas meninas aí. Eu vou falar, Vamos vou colocar um sortar corte o aqui. verbo. Você tá assistindo? Você é namorado de uma dessas meninas? Você é uma dessas meninas? O que você tem contra pessoas que só não sabem socializar? É a coisa mais natural do mundo, não é que tem algo contra você. A verdade é uma só. Talvez a pessoa só não saiba. Não é nada contra você, ela não te olhou torto, ela não te achou ruim, ela só não sabe como se enturmar e não sabe quais são suas expectativas. Eu lembro que a gente tava um dia na casa dessa galera aí, recém-casada, tudo mais, não sabe um dia. Vamos abrir o peito. Vamos Vai ser. Daí o que aconteceu? Um dos nossos amigos, o Dengoso, que vem de mosquito dengoso, entendeu? Ele tava com uma recém-namorada também. E as meninas pegaram ar dela só porque ela chegou e não cumprimentou ninguém. Isso foi motivo suficiente para fazer um julgamento da menina só porque ela estava tímida. Vocês são cruéis. Desculpa, mas vocês são cruéis. Vocês são burras.
Eu prefiro acreditar que são burras também. Mas tem um fundo de crueldade. Eu lembro que a menina chegou no recinto e daí vocês começaram a se olhar assim, nossa, nem cumprimento. E por que vocês não cumprimentaram então, suas vagabundas? Por quê? Qual que é o deboche? Qual que é o sentido delas terem... Ela tem que... Tá, ela não cumprimentou, e daí? O que ela fez? Tipo, poxa, ela se sentiu superior, por isso que ela não deu oi pra ninguém? E muitas vezes eu faço isso também. Por quê? Porque alguns ambientes não propiciam isso. Às vezes é só timidez. É só timidez. Você não precisa usar disso de justificativa para crucificar alguém, para tornar alguém seu inimigo. Por que eu usei isso? Provavelmente foi algo nesse nível que aconteceu. Elas não gostaram. Ou seja, bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Qualquer futilidade é o bastante. É o bastante. Porém, o motivo da ira maior, daí é justificável. É justificável, eu tenho que contar essa história. Ia fazer a noite dos homens e das mulheres. E outra coisa que essas mulheres gostavam era de contar as intimidades com os namorados. Mulher, você menina mulher que está me ouvindo, eu sei que muitas vezes dá vontade de contar tudo pra sua amiga. Menino homem também, cara. Não tem pra que ficar expondo essas paradas. Exato, qualquer um. Você não precisa dar detalhes de nada. E o que eu sei? Eu sei que nesse encontro que teve entre as meninas, elas contaram como foi a primeira vez, falaram em que lugares fizeram, falaram todas essas groselhadas sobre os namorados. E por que eu sei? Porque eu tive o prazer de perguntar. E a minha namorada na época tive o prazer de me contar também. Só que o que aconteceu? A gente tinha um traidor entre nós. A gente tinha um Judas. Que a primeira coisa que ele fez foi ir lá explanar para as meninas que contou. Que as nossas namoradas na época contaram. E daí sim, teve uma justificativa maior para ter um ódio. Só que antes o ódio já existia. Talvez ali elas tivessem, não, vamos dar abertura a ela, só que ali morreu, entendeu? Isso foi erro, pelo menos meu, eu assumo o erro, cara. Se eu não tivesse perguntado, ou melhor, se eu tivesse perguntado, mas não falado para vocês, João Gabriel, você, se você não soubesse, tudo ia ficar na paz. Nada ia se desandar, entendeu? Mas aconteceu isso. E a lição que eu aprendi com isso é: se você souber algo que não devia saber, ou guarda pra você ou não queira saber. Sério, tem muitas coisas que eu não gostaria de saber, mas fazer o quê, né? Já entrou no ouvido? Eu sei. Só que depois, a forma que essas meninas lidaram com isso foi daí foi guerra total mesmo. Foi guerra total, não gostamos de vocês de forma alguma. E pô. Mais uma vez eu quero parabenizar o Matheus pela memória de qualidade, que eu sempre me impressiono com a veracidade, com a quantidade de detalhes que ele consegue absorver nesse cérebro negro. E uma coisa que isso no peito, assim, eu tava conversando com a minha namorada anteontem, e a gente falou justamente sobre pessoas desse tipo, onde tudo se resume a covardia. Como eu já disse uma vez sobre pessoas que têm medo de enfrentar a verdade, esse é o negócio. Porque a pessoa, ela vai se sentir superior às outras com coisas banais, tá ligado? Ela vai querer diminuir o outro por coisas fúteis. E ela se acha superior quando, na verdade, ela só não tem medo de abraçar uma verdade e mudar, ser melhor, e entender que o outro também tem um lado dele, tá ligado? E aí ficam essas pessoas fracas de mente, que ficam querendo brigar por qualquer besteira, que quer causar intriguinha, que é inimiga só porque não deu oi, que me olhou torto. Pessoas fúteis, frágeis. Futilidade total. Falta de Sério, maturidade. desculpa, mas eu tenho muita pena de você. Muita pena. Esse que é o problema. As pessoas, por serem assim, elas se acham superiores, se acham maduras, se acham, nossa, eu sou vivida, ai que delícia, tá ligado? E ficam falando, ai, mas pra que namorar? Eu vou curtir a vida. Namorar não, tá tão novo, mas casar pra quê?
Aí é que tá, a pessoa não consegue nem evoluir, ela não tem um cérebro de um ser humano, onde ela sabe que ela vai nascer, crescer e morrer, tá ligado? Ela quer se entregar aos prazeres, que é simplesmente o que um cachorro faz. Cara, e o relacionamento virou competição. Cara, eu lembrei de vários pequenos momentos em que o relacionamento dessas pessoas foram competições. O assunto é sobre relacionamento, então eu vou explanar aqui sem ser o nome de todo mundo, porque eu vou falar o nome de todo mundo. Teve um dia que chamou a galera na casa dele e eu acabei indo também nesse dia. Não sei se você estava, mas tava um monte de auá. Auá tava. E daí o que aconteceu? Esse tipo de gente, tipo de homem também, sempre fica competindo para quem é mais gado. Ah, não, você é porro, você é gado, corno gado. Por que a thumb eu coloquei corno gado? Porque eu sei que viraliza, vocês são um bando de superficial. Desculpa, você não, mas eles. Mas não, eu... Fica aqui. Não fecha não, era minha, calma. Olha, a música. Daí o que aconteceu? Eles, na competição besta deles, acabaram não indo almoçar na casa das namoradas que haviam preparado almoço para eles. Você vê que eles estavam errados, entendeu? Tipo, eles estavam lá curtindo, bebendo, fazendo criancice, enquanto isso as namoradas estavam em suas respectivas casas, esperando eles para os almoços, e eles, quem for primeiro é gado, entendeu? Porque se fosse é pau mandado. E eles acabaram não indo. Gente, não sabia disso não, como vocês são bostas. Puxa. Eles acabaram não indo. E daí o que acontece? O que acontece é que viram a competição, porque daí as mulheres têm razão de ficar bravas, só que excede o limite da braveza, entendeu? Cara... E aí se realiza tudo o que é dito pela sociedade o tempo todo, que casamento é ruim, que é a mulher que manda sempre, que ela nunca tá errada, que o homem ou ele é gado, ou ele tem que chifrar mesmo, tem que pegar a maior quantidade de bundas possíveis. Isso tá acontecendo, cara. Inclusive, eu tava trabalhando fazendo freelance, e aí tinham os caras que me contrataram lá, que toda hora eles falavam a seguinte coisa, eu vou colocar bastante bem-te-vi aqui. Cara, eu tô cansado de comer. Aí eu falava, na verdade, tá diferente mesmo. Toda hora falando isso, cara. Um é casado, o outro tava namorando e falava, cavalo amarrado também basta. Nossa, porra! Cara, como o ser humano é desprezível. E outra coisa que eu lembrei também, como o ser humano é machista, é desgraçado, velho. Com esse negócio de ficar ajudando a fazer produção audiovisual, eu conheci muitas modelos. E elas eram assediadas, assim, sabe? Não fisicamente, mas assediadas verbalmente. Eu falava, não, isso é normal, a gente acostuma, acontece bastante. Cara, isso é horrível, isso é nojento. Você vê que o homem, ele vive em uma sociedade machista, onde ele também é vítima, porém, os que se deixam ser machistas mesmo, se tornam grotescos, cara. Parecem animais. Isso é horrível. É porco. Enfim, é isso. Então, a gente junta. É um ciclo vicioso. Então, o homem é o crianção forever que faz o que quer, que fica competindo entre si, e a mulher é competitiva e detesta a outra, e tem todas as mulheres do mundo que não são do grupo dela como inimigas, às vezes elas guerreiam entre si também. E na hora que se relaciona, como é que fica? Fica lá o cara piazão, que só faz merda, e a mulher que é sempre chata porque ela sempre tá brigando. Mas um deseja o outro, um faz a bosta pro outro comer a merda. Eles conseguem, de certa forma, equilibrar o vício. Um vício equilibrado. E a sociedade se constrói nisso, onde o casamento é horrível, onde ter filhos é errado, que dá trabalho pra caramba, eles têm que curtir, enquanto a sociedade vai desmoronando, onde tá ligado? A família é a coisa mais importante que existe. E eles têm a capacidade de fuder isso a nível internacional. Se você não sabe a importância da família, a família é uma empresa, é uma máquina de formar pessoas. Pode existir qualquer coisa no mundo, mas é na família que a pessoa nasce e vai se desenvolver. E daí o que a gente faz com a família resume a isso.
E aí a pessoa superficiais. E a pessoa que está sendo formada continua superficial e faz mais família bosta para criar mais pessoa bosta e de fazer com que todo mundo que vale a pena existir, que são pessoas decentes, que são pessoas educadas, vai diminuindo, vai se sufocando na sociedade de merda que está sendo formada por causa de pessoas merdas, que fazem famílias merdas e criam merdas para fazer mais família merda. A nossa seguidora diz isso. Ela comentou que cada corte nosso é uma crise existencial. E tem que ser mesmo, porque isso acontece. E você está sujeito a isso. Se você entrar no jogo, se você entrar no sistema, você vai ser engolido por ele. E quanto menos você se der conta, vai ser igual eu e o Johnny nesse relacionamento. A gente vai entrar nessa dinâmica de bosta, numa bostocracia, onde é bosta atrás de bosta, atrás de bosta, e você acaba se lambuzando todo e construindo uma família de bosta. Então saia disso. Saia. Essa é a nossa missão aqui. É mostrar para você como as coisas são de verdade. Como elas deveriam ser na sua essência. Voltando para as histórias, cara. O relacionamento foi uma merda. Teve algumas brigas dentro da minha família. Presta atenção. Antes de falar da briga da família, ela tinha síndrome do pânico. Ou seja, ela não se sentia muito bem em alguns lugares e com muita gente. E eu lembro de uma ocasião bem tensa, na qual eu me coloquei. Eu não precisava ter me colocado, entendeu? Mas eu me coloquei, na qual ela foi trabalhar de limpar um apartamento no centro, e daí ela ficou sozinha no apartamento e deu síndrome do pânico nela. Eu, no meio da aula do Lupércio, na mesma aula do Lupércio aconteceu outra coisa depois, que eu vou contar, mas eu saí correndo da aula do Lupércio para ir acudi-la, entendeu? Então ela sim me tratava como se eu fosse um marido, entendeu? Eu não queria isso. Não queria. Daí eu fui lá e tirei ela de dentro do apartamento. Simplesmente tirei ela de dentro, apertei o elevador e a gente desceu, entendeu? Teve isso, problemática. Problema. Teve outra ocasião. Essa ocasião foi um pouco mais grave, que eu tenho um tio que ele gosta de meter os bedelhos em tudo. Ele sabia que ela era má influência para mim. Aquele que pula muro? Que pula muros e tem várias namoradas. Ótimo engano. Enfim, daí ele viu que ela era má influência para mim, e na primeira oportunidade ele foi meter os bedelhos dele, na qual ele obrigou ela a ligar para mim, terminando o namoro. Se eu tivesse aceitado o término, nada disso teria acontecido. Mas eu fiquei desesperado, porque, como eu disse, eu já tinha tomado uma decisão. A decisão do amor. E para mim era muito real. Então eu acabei revertendo mesmo assim, e passou por isso mesmo. E isso aconteceu no meio da aula de adivinha do quem? Do Lupércio, que era a minha matéria favorita da faculdade. Parece que é quase que uma decisão que eu tinha que tomar. E eu decidi a decisão errada. Se eu tivesse deixado, a gente teria, graças a Deus, poupar problema para mim. Mas, enfim. Eu sei que depois que ocorreram essas coisas, e especificamente esse incidente que eu contei anteriormente, da reunião das meninas, que elas começaram a contar da vida íntima, eu fiquei sabendo também. E aconteceu que eu queria terminar, cara. Só que eu fui adiando. E tem aquele adiamento, sabe? Aquele adiamento que não passa. Aquela adiadura. Exatamente, cara. Nossa. E eu não quero contar mais nada sobre esse relacionamento a não ser o fim. Porque o fim foi triunfal. Foi doideira. Enfim. Eu fiquei adiando por meses e meses e meses. E ela tava tomando aqueles antidepressivos, ou seja, virou um vegetal. Também, daquele jeito, né? Daquela forma. E comendo cada vez mais e tudo mais. Porém, o que fez eu terminar, isso eu preciso contar a vocês. Como eu disse no meu episódio, sei lá qual,
que eu contei sobre minha conversão, sobre amor que eu contei. Então eu estava convertido. E eu acho que o que fez o relacionamento durar por bastante tempo, ou seja, um pouquinho mais que um ano, foi que os dois queriam a mesma coisa. Ou seja, mesmo num relacionamento ruim, se os dois querem a mesma coisa, ele vai durar. Até que um dos dois não queira mais. Então, quem caminha junto, caminha sempre, né? Tem essa máxima. Porém, chegou um momento em que eu passei a repudiar transar sexo durante o namoro. Aquilo me fazia mal. Aquilo não me fazia bem. Eu me sentia distante da minha meta de vida. Porque as metas de vida não estavam tão alinhadas a partir dali. Antes estava. Antes era recorrente, era bastante, não tão bastante assim, né? Mas enfim. Não, porque não tinha local, graças a Deus, né? Poderia ter muito mais coisas para desagravar depois. Mas enfim, ainda bem a gente não era casado e vocês sabem, namorados querendo fazer a coisa tem que ser meio ninja, né? E, enfim, não é algo muito agradável. Por isso que o casamento é maravilhoso, porque você pode fazer à vontade, sem culpa. Mas enfim, aconteceu que eu não queria mais, ela queria, não queria mais, ela queria. E vocês sabem que a mulher, quando ela quer algo, ela busca os meios. E um dos meios que ela fazia e funcionava bastante era através do ciúme. Do ciúme, ou seja, ela dava mole para um cara e para marcar território, eu defino como isso, eu ia lá e... Mijava, né? e... Censura isso, corta isso. Corta, não quero isso. Corta isso. Você lembrou do meme de um velho que fala sobre... Os segredos estão todos juntos. Eu lembro que desse final era recorrente. Ela foi fazer uma entrevista de emprego que o cara falou que daria um emprego se ela desse para ele. Daí, em vez dela recusar, ela foi conversando, entendeu? Não ia rolar, mas ficava conversando. Daí ela, outro dia, foi rever um ex-namorado dela e tudo mais. Tudo isso pendendo para... eu sei que você funciona. Enfim. Será que você também não foi corno, não? Pode ser que sim, pode ser que não. Acho um pouquinho mais improvável, né? Sei lá. A gente pode trocar os... Enfim. O acontecimento pior, assim, foi aquele que eu contei nesse episódio aqui, em que ela trouxe um negão para casa dela, depois trocou ele lá dentro. Mas o mais emblemático que eu não contei foi que ela disse que ia sair com a amiga dela. Só que eu conhecia a amiga dela e eu vi que não tinha saído. Ela tinha saído com um amigo. A mãe dela me garantiu que era um amigo chamado Benilson. Que eles sempre foram amigos e tudo mais. Porém, o problema não foi ela não ter saído com ele. Foi ela não ter contado que saiu com ele. Pega mal. Pega muito mal. Porque você mentiu, né? Enfim, o negócio foi ficando mais complicado. E daí... acredito que na época ela parou de tomar os remédios controlados. E eu lembro de um episódio específico. Que episódio, cara. Que episódio. Eu já era ministro extraordinário da Comunhão Eucarística. MEC. Messi. E estava lá atuando de boa. E a Bruna, atual esposa do Vitor, apareceu de aliança. Eu não queria dar aliança para ela, porque eu sabia que ia ser perda de tempo. Um monte de bosta. E daí o que aconteceu? Quando ela viu, ela ficou revoltada e foi para minha casa e ficou assistindo filmes lá. Então eu deixei de atuar e fui, e a gente foi pro lanche depois disso. Porém, a gente não foi pro lanche. Os amigos foram para o lanche, a gente foi um pouquinho mais para frente
e eu tava assim e tive um meltdown. Vocês sabem o que é um meltdown? É uma experiência totalmente traumática. Na vida adulta eu tive um pouquinho mais, mas por problemas financeiros. Mas na época foi por causa dela mesmo. Por causa dela que eu tive um meltdown. Ou seja, eu gritava, batia, buzinava o carro, prendia, faltava a respiração e gritava enquanto batia e chamaram a polícia. Os vizinhos acharam que tinha alguma coisa acontecendo e chamaram a guarda municipal da cidade de Maringá para resolver a questão. A guarda municipal chegou, o meltdown já tinha parado, porque não é algo que dura muito tempo, é no máximo 10 minutos. Eu acho que o corpo cansa, né? Já deu, já fiquei em choque aqui. Chega de derreter para baixo. Chega disso. E daí a guarda municipal perguntou, não, tá tudo de boa. Depois disso, o que a gente fez? Voltou pro lanche. Mas minha vontade, eu lembro exatamente minha vontade, era de pegar ela. Cortar o pescoço. Era de pegar ela, deixar na casa dela e falar, nossa, só uma vagabunda. Mas enfim, o que eu fiz... Que foi naquele naval, né? Foi no naval. Outra ocasião que aconteceu também foi na época que eu tinha um Fusca amarelo. Boas histórias. Tem aqui a fotinha minha com o Fusca amarelo. Olha como eu era magro. Olha esse suspensório, rapaz. Olha esse Fusca. Olha esse Fusca. Enfim, aconteceu que eu fui buscar ela e a mãe dela, que tinha ido para uma cidade pequena visitar uns parentes, e ela ficava insistindo toda hora, não, a gente tem que mudar para a cidade, 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 tem que mudar pouco da cidade. Pô, daí a mãe dela falou, para de falar isso, você não vai mudar para a cidade, você não tem, lá não tem oportunidade de emprego, lá não tem nada. E daí ela começou a discutir com a mãe dela e eu resolvi intervir, falando para parar de gritar com a mãe dela, que não tinha nada a ver com a paçoca, que não estava errada e que já era velha, convenhamos, né? O mínimo de respeito é razoável. Daí, depois disso, ela chegou na casa dela e falou, a próxima vez que você interferir na conversa minha com a minha mãe, não precisa mais olhar para minha cara. E daí foi desgastando o relacionamento, desgastando bastante. Daí aconteceu esse negócio da guarda municipal. O que mais? Aí, enfim, o negócio não estava indo muito bem, tava uma merda. Daí ela decidiu que ia seguir a religião católica, só que não seguia direito. E ela ia na catequese, ela começou a fazer catequese de adúlteros, de adultos. Mas enfim, não deu certo também. Até que eu decidi que não dava mais, porque eu estava tendo bastantes meltdowns e fui terminar. Porém, terminar para mim foi algo bastante difícil de fazer, porque era um meltdown para cada tentativa. E eu tentava. Eu lembro de um dia que eu só conseguia era chorar, porque eu realmente estava profundamente apegado ao vício que se chama amor ruim, porque quando você direciona o amor para uma forma boa, é uma virtude, mas você direciona para algo ruim, se torna um dos piores vícios, mais difíceis de se largar. E a gente acabou... Eu tentei... Daí, tá bom, eu consegui, de certa forma, terminar. Consegui, foi o primeiro término, assim... mais difícil de se fazer, era tipo o Homem-Aranha tentando arrancar o Venom, sabe? A dor não era nem de ficar sem o Venom, mas de tirar ele. Mas daí a gente conseguiu, só que o que aconteceu depois fugiu totalmente do controle. Obra-prima. Porque ela queria voltar, ela queria... ela mesma falou, não, você fica melhor sem mim, então vai. Então eu vou, então, mas não vai. Daí eu fui, e passou, acho que 3 dias, aconteceu um ocorrido. Eu peguei o Johnny pra gente dar uma caminhada, a gente foi dar uma caminhada até a casa do Gabrielzinho.
Curiosidade. Eu quase deixei o celular em casa. Se eu tivesse deixado o celular em casa, teria morrido. Porque quem acudiu ela foi quem? Foi minha mãe. Mas enfim. Enfim. O que aconteceu foi o seguinte. Eu e o Johnny estávamos indo para casa do Gabrielzinho. Chegando lá, a gente estava conversando. Não, terminei agora, tô de boa. Olha o tanto de possibilidades que eu tenho agora. Enfim. Mulheres, drogas. Enfim, agora eu posso viver em paz. Mas, daí de repente a amiga dela me manda uma mensagem falando, olha, ela tentou se matar. Eu falei, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Ah, é a consideração, né? Daí eu tava sem carro, a gente indo a pé, como eu disse. Você lembra dos ocorridos, cara? O que aconteceu? Eu liguei pra minha mãe foi acudir ela, levar pro hospital. Porém, a gente pegou um itinerário bastante legal. Primeiro a gente foi de Fusca. A gente pegou o Fusca do pai do Gabrielzinho, que nos deu carona até a casa da mesma amiga que tinha me apresentado ela. E deram-me para dirigir o carro. E eu dirigi o carro em Meltdown. Ah, aquilo lá que é Meltdown, interessante. É um tipo. Foi bem... legal. Sim, você vê que eu tenho total controle do que está acontecendo, só o meu corpo faz umas groselhas. Descreva para eles como é que foi essa experiência. Eu estava no passageiro? Qual assento que eu estava? Porque o Gabrielzinho estava no outro. Eu sei, cara. Então, aí o Matheus estava indo com um Peugeotzão assim, cor de ameixa, gritando. E dirigia, batia, ficava puto e gritava e dirigia. E chegou lá, estacionou com o cu, né? Tudo eu estacionei na esquina. Jogou o carro lá e correu pra dentro do UPA. E aí ficou eu e o Gabrielzinho assim, caralho, como é que mexe nessa máquina? Aí eu falei pra ele, você sabe mexer, Gabrielzinho? Eu falei, não sei, velho, mas eu tô vendo. Aí ele tentou, não deu certo. Mas aí apareceu outra pessoa pra ajudar a estacionar o carro. Enquanto isso, ele, o Matheus entrou gritando lá. O fato é que me deixaram entrar por um segundo, assim que eu vi ela viva, acabou a minha tristeza. Sério mesmo. Daí meu tio veio buscar-nos, a gente foi na carroceria de uma Fiorino, voltou pra casa. E até o momento já tinha acabado. Esse foi o episódio. Ela fingiu que tomou 2 cartelas de Rivotril, mas tinha tomado umas 3 pílulas, já estaria morta de ela. Com certeza que ela deve ter jogado na patente. Eu tomei Rivotril às vezes quando a ansiedade bate, eu tomo um sublingual desse tamanho, eu já fico meio uma cartela, nossa, tinha... Ia ser a última brisa. Ia, cara. Última brisa. Passagem só de ida. Enfim, é uma situação bastante delicada. Porque, né? É uma vida na mão ali, né? Você fica, nossa, exatamente. Culpa toda minha, processo da vida. A culpa eu não atribuí a mim. Não atribuí a mim. Pelo desespero, parecia. O desespero não era por mim, mas por ela ter morrido, entendeu? Esse que era o sentimento de culpa. Tipo, eu ia ficar com a consciência limpíssima. De culpa minha, entendeu? Enfim, mas não acabou aí. Não. Teve que ter o ponto final. Porque minha mãe muito bondosa, que ela ficou com dó e manteve contato. Ela manteve contato por algumas semanas. E essa minha ex-namorada, ela inventou que estava grávida. Eu e o Johnny estávamos no quarto rezando o rosário. Do nada minha mãe me chama e fala, Matheus, o que aconteceu? Eu falei, não tem como. Se você entende, não tinha como ela estar grávida. Ela só tinha menstruado mesmo, falou que com a menstruação saiu um bebê junto. Mas era óbvio que não. Óbvio que não. Só que minha mãe não deixou isso barato, né? Daí aí que cortou toda a relação. Putaça. E desde então eu não tenho contato nenhum. Miau. Eu sei que teve uma época que ela foi posta no manicômio, porém não ficou lá muito tempo. Talvez devia ter ficado pelo próprio bem. Mas enfim, foi aí que acabou a novela, tirando o trauma, porque ela sabia os lugares que eu ia. Ela foi, por exemplo, algumas vezes no grupo de jovem, que às vezes o grupo de oração que às vezes eu frequentava esperando me encontrar lá.
porém não encontrou porque eu tava meio assim e eu sentia um pouco de medo de andar na rua às vezes. Admito isso. Não sei se você já teve esse sentimento. Com ex, não. Ela tinha uma respiração assim, igual o Darth Vader, como a gente falou, né? Porque ela era obesa, então acabava que a respiração afetava. Principalmente quando ela colocava muita maionese no lanche. Aí ela mastigava, fazendo... espinando, porque, né? Tava com a boca cheia, então era bem marcante. E é isso aí. E sabe uma coisa que eu refleti durante toda essa conversa? É que nada disso teria acontecido se o Matheus se conhecesse, ou pelo menos imaginasse que as pessoas não são perfeitas como a gente acha que são, e simplesmente filtrassem quem se relacionar. Se eu tivesse filtrado quem eu me relacionei nesse último término que eu contei, nada disso teria acontecido, porque era muito óbvio. Era simplesmente usar metade do funcionamento do seu cérebro para ver que a pessoa não bate com os seus ideais, que a pessoa ela tem uns defeitos que você não vai suportar. E nada disso teria acontecido. Se o Matheus visse como a menina totalmente nada a ver com ele, nada disso teria acontecido. E eu só fui ter essa reflexão depois da minha conversão. E daí eu tive o diretor espiritual. Daí ele falava, tá, mas você sabe que o namoro é pra casar, né? Eu começava a me refletir casando com ela e não dava, cara. Não dava. Se fosse desde o começo, se meu objetivo fosse outro desde o início, não teria ido para muito para frente. Se tivesse alguma coisa, não ia durar muito, entendeu? Paralelo da água. Você vê uma água, ela tá com uma cor meio esquisita, você já sabe que tem que pôr no filtro, pô. Você sabe que tem que limpar a bosta da água. Sim. Literalmente. E também uma coisa incrível. Não, comecei errado. Como é que faz para você achar alguém que você quer namorar? Primeiro, conheça você. Não aquele negócio de conhecer a si mesmo para poder amar o outro. Mas conheça você. As suas limitações, o que você consegue aguentar como defeito, porque todo mundo tem. Então você só tem que procurar a pessoa que tem um defeito que você suporta, sabe? Porque todo mundo tem defeito, todo mundo é desganhento. Mas tem alguma coisa, por exemplo, em específico, que você odeia do fundo do seu coração, ou uma coisa que te irrita muito, não adianta você investir com aquela pessoa, porque isso vai minar o relacionamento. Tem que saber filtrar. Mas pra mim, cara, a questão maior é a virtude da prudência. Eu acho que o amor com as pessoas tem que vir embustido com a prudência. Porque o que é a prudência? É você escolher o melhor fim e os melhores meios para alcançá-lo. Então você tem um objetivo na sua vida. O nosso é a santidade. Eu quero estar pedindo intercessão nos altares, porque eu quero ser santo. Eu quero estar junto com Deus com uma intimidade íntima. Uma intimidade verdadeira. Essa é a finalidade da vida para mim. Então, se essa é a minha finalidade, todas as coisas que eu decidi fazer na minha vida tem que trazer até ela, não atrasar. Então, se a gente tivesse esse critério miúdo, esse pequeno critério, na hora de escolher uma namorada, a gente ia falar, poxa, essa mulher só quer transar sexo namorando. Se eu me casar com ela, ela vai querer me largar em algum momento. Porque os relacionamentos de hoje em dia são assim. Então eu não vou ficar com ela. Você seleciona. Isso é prudência. Mesmo se o objetivo for outro, sei lá, você quer, sei lá, ser rico. Então, escolha alguém que vai te ajudar e não atrapalhar, meu caro. Isso é óbvio. Mas tem gente que escolhe a pessoa com esse critério. A não ser que sua finalidade seja viver igual um cachorro que só transa, bebe, festa. Daí o seu filtro, o seu nicho se expande. Mas se você tem um objetivo de vida de verdade, claro e pontual, é isso que eu quero. Se é isso que você quer de verdade, você não vai querer ter alguém que te afaste disso. Reflita, meu caro. Isso é prudência, cara. Prudência. Se conhece tudo que você quer fazer e
E viva em função disso. Exatamente. Relacione-se em função disso também. Tudo bem que eu acho que qualquer outra coisa que você escolher que não seja ser santo vai te deixar infeliz a certo ponto. Mas mesmo se não for, você acha que, por exemplo, ser rico é o sentido da sua vida? Por favor, seja coerente consigo mesmo. Seja coerente, não ceda ao seu corpo. A não ser que vocês queiram ser um cachorro. Daí, cachorros não precisam disso. Não. Tá? Qualquer cachorro na rua tá bom. Exatamente. Qualquer cadela. Cachorro, qualquer osso no chão é comida. É verdade. Sem terra, depois usa de novo. Sim. Exatamente. Me ajuda com o tutano ali. Agora fala rapaz. Então, o que acontece? Assim que acabou esse relacionamento e o dele também, que foi todo esse chegou ali pra mim no final de 2019, acho que em outubro. Eu fui ajudar a amiga de um amigo meu a fazer um trabalho para a faculdade. Fazer um curtazinho lá que a faculdade estava pedindo. E aí eu fui ser um dos atores que estava precisando. Então foi muito específico essa situação, porque era uma pessoa que ia fazer, só que essa pessoa não pôde fazer, aí ela lembrou desse meu amigo, e esse meu amigo falou que não podia fazer, lembrou de mim, aí chegou em mim, e eu falei, poxa, vamos, né? Fui mó lá na cueca, porque eu sempre tive muita vergonha de atuar, mas foi legal. E eu fui lá atuar e conheci uma pessoa, uma pessoa menina, né? Bem legal, gente boíssima, assim, inclusive até hoje falo, pô, ela é massa, ela é gente boa. Apesar de tudo. Mas eu estava com a cabeça totalmente desgranhenta. Tava aquele sofrimento, tinha acabado de acabar. Na verdade, eu estava durante ele ainda, isso que é foda. Tipo, eu tinha terminado fazia 2, 3 meses, e tava com aquela dor do caralho que eu falei, expliquei tudo. Mas não, poxa, a menina deu mole, é vapo. Mas aí que deu bosta, por quê? Eu estava super mal. Ela também estava saindo de um relacionamento péssimo. Ela estava saindo desse namorado, eu estava super mal, estava péssimo. E quando apareceu uma pessoa que tinha um mínimo de sanidade perto de tudo que eu já tinha vivido, eu caguei com tudo, sabe? Eu falei, fudi tudo. Eu estava com uma insegurança bizarra, eu estava totalmente diferente, eu estava péssimo com relacionamentos. Eu já era meio zoado, mas só que eu fiquei muito pior. E aí eu namorei, fiquei com ela uns 3 meses no máximo. Mas sempre daquele jeito, super pisando em ovos, eu e ela, foi uma coisa horrível. Ela não mereceu aquilo. E assim que quando a gente conseguiu terminar, foi tipo um término bem... Eu tava super mal, ela terminou, ela finalmente deu o primeiro passo. E quando ela fez isso, eu fiquei meio assim, meio mal, eu queria dar uma voltada, eu fiquei uns 2 dias assim. Mas quando aconteceu o término, quando eu realmente falei, não, melhor deixar pra lá, eu literalmente, cara, foi uma sensação que eu nunca achei que poderia acontecer mesmo. Eu senti um peso bizarro saindo das minhas costas. Literalmente, como se eu tivesse pressionado, e quando saiu eu senti um alívio, uma leveza, tá ligado? Foi muito massa. E por quê? Porque eu tava super mal. Eu tava querendo me relacionar mais com alguém, aproveitar aquela oportunidade de eu conhecer alguém legal, para abraçar e preencher aquele vazio que eu tinha aberto quando eu me deixei viver num relacionamento horrível. E foi quando terminou. E assim que terminou, eu fui abençoado por uma viagem para Porto de Galinhas com meu tio, porque minha avó ficou meio mal lá, pegou dengue. E eu fui no lugar dela, então foi uma viagem muito boa. Pandemia. E aí que foi que eu falei que eu virei homem. Por quê? Porque eu tomei tanto na bunda nesse prazo. Daquele término catastrófico, passei por esse relacionamento onde eu vi que eu estava um merda, por isso que eu fui atrás de terapia. Quando eu comecei a terapia... Não tinha ideia, eu tava pensando em ir. Assim que eu voltei de Porto de Galinhas, a pandemia chegou no Brasil. Ou melhor, a pandemia virou pandemia mesmo. Chegou o corona aqui no... O Covid, porque o corona é bebida pra mim. O Covid chegou aqui no Brasil. E aí, o que acontece, cara? Olha que situação bosta. Eu vou explicar todos os pontos que me fez virar um homem. E tudo isso que eu falei agora. Enquanto eu trabalhava onde eu trabalhava, trocou a direção porque o dono morreu e os filhos tomaram conta, o que ficou bizarro. A pandemia me tirou de toda a socialização boa possível que eu tinha. Me afastou da igreja, me afastou dos meus amigos. E no meu trabalho era a porra de um hospital, então eu fiquei mais abilolado ainda. Então, cara, foi tanta porrada no cu que eu levei, né, de uma vez só. Foi sem cuspe. Sem cuspe, velho. Com areia, cerol e brita. Num único mês. Mês de
março, abril. Abril de 2020 foi quando eu fui lacerado, fui virado do avesso pela vida. Mas foi com tanta força no meio do meu toba que eu nunca vi tanto sofrimento uma vez só. Eu falei, mano, agora, se eu não virar homem aqui, eu morro mesmo. Eu viro homem, eu morro. Porque eu tava muito fodido, eu tava péssimo, eu tava destruído de todos os lados. Eu tinha me afastado de Deus com força, eu tava uma desgraça. Foi quando em julho eu comecei a fazer terapia com a psicóloga que eu tava comentando antes. E rapaz, tudo mudou. Eu virei homem. Foi um ano fodido, 2020. Todo mundo pensou assim, mas vai ser meu ano. Mas, nossa, foi o pior ano da minha vida, mas graças a Deus esse ano existiu, porque senão eu não seria metade da pessoa que eu sou hoje. Foi foda. Tem crônicas. Eu lembro que fomos na casa do Gabrielzinho, né? Se eu não me engano, era aniversário dele. E eu vi que ela era uma pessoa um pouco diferenciada, né? Para mim, o ápice foi quando ela disse que não precisava de homem para nada. Isso me deixou um pouquinho revoltado, porque todo mundo precisa de homem para alguma coisa. Até você, amiga feminista, provavelmente, sei lá, esse celular que você está me assistindo agora foi projetado por um homem. Ou foi vendido por um homem. O seu pai! Isso eu não tenho dúvida. É um homem. Você pega ônibus, pega carro para trabalhar, pega um Uber, provavelmente é um homem que dirige. Muitas coisas boas que estão nessa sociedade hoje foram desenvolvidas por homens. Sim, se você tá vendo só o corte, nesse episódio a gente falou da parte ruim do machismo na sociedade. Porém, homens e mulheres são importantes. Se eu falar que não preciso de mulher para nada, eu vou estar sendo um baita de um hipócrita. E se você falar que não precisa de homem para nada, no mínimo você está sendo cego. Desculpe. Homens estão em todos os lugares, não tem como não depender deles, a não ser que você seja uma amazona. É verdade. E neste mesmo dia que estávamos indo para este rolê, aconteceu isso com a Flor dos Homens, aí chegamos lá na festa, pá, pereripopô, festinha rolando. Depois de um bom tempo, descobri que o não foi nessa festinha. Por quê? Porque ele viu que ela iria. E eu não sei ainda o que aconteceu, mas eu sei que antes de eu namorar ela, esse tinha ficado com ela. Eu não sei que profundidade da ficância, ou se foi só uma ficância. Não sei, mas eu descobri depois, quando tinha terminado lá na puta que pariu, que aconteceu, tinha alguma coisa acontecendo. Ou seja, esse rapaz, ele tinha uma namorada, e durante o namoro, ele acabou ficando com a atual do Johnny na época. Ou seja... É verdade, né? Sim! Porque ou seja, dessa vez quem foi corna, e continua sendo, abre o seu olho, é a namorada do Auá. É. Isso que é foda, porque ainda essa mesma pessoa se acha superior e tudo mais, aquela situação das meninas. E a gente só assiste, cara. Só vê de fora. Existe um grande abismo entre a gente. Enquanto isso, né, estão lá sendo julgados como pessoas ruins, que não sei o que, mas que estão só de boa, vivendo o amor verdadeiro, a paz espiritual e sendo os não cornos. Então, deixa eu falar com a Dona Caísa aqui. Dona Caísa, eu sei que você está esperando a nossa história. Mas não é hoje não. Por quê? Porque a gente vai preparar um episódio todo especial para falar sobre casamento. Porque esse episódio está bastante longo e você merece um episódio só para você. Entendeu? Então, paciência. Deixa o povo digerir todo esse episódio e daí depois. E aí eu falo da Raquel, só fazendo parênteses lá dentro do episódio, porque a gente não casou ainda, mas como é o objetivo... Depois que vocês casarem, a gente casa, entendeu? Não, mas não, o objetivo é esse. Então eu acho que vale a pena também colocar no meu ponto de vista de querendo casar, né? Então vamos esperar um noivo. Pode ser. Noivos e casados. Vai ser casados, bonito. Exatamente. Isso aí, esperamos você semana que vem. E eu quero que você sempre se lembre. Namoros são como dentes. Se estiver podre, não tenha medo de tirar.
Vai doer, só que depois você coloca pra dentro. Se inscreve, deixa o like. É muito importante, não falar isso em nenhum momento, né? Comenta também, pô. Mó legalzinho a gente ler os comentáriozinhos ali, né? Divertido. Com certeza. Like, se inscrever. Até semana que vem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Beijos, até mais. Tchau.